Estamos começando a edição 110 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Jimenez e conheço o Chip Ganassi desde quando ele tinha cabelo e não tinha barriga. E eu sou o Gustavo Full, melhor dono de equipe do que piloto. Eu sou o Thiago Fischer e hoje, junto com o Chip, se tudo der certo, vamos para o alvo com Kyle Larson na sprint. É isso daí. Vamos para o alvo, né? Lembrando aí da patrocinadora, a Target, né? De tantos anos, né? Com a Chip Ganassi e que recentemente, né? Acabou anunciando que não vai mais patrocinar na Fórmula Indy a equipe. Continuará com seus investimentos na NASCAR. Mas é isso daí. O tema de hoje, então, é Chip Ganassi, Mr. Chip Ganassi. Uma homenagem, então, aqui do Fórmula Full, que vai abordar a história deste proprietário de equipe que já chegou a ser piloto e que, assim, é o cara que, se não for o que obteve mais êxito, né, nos Estados Unidos, é o que teve mais êxito entre categorias, ou seja, o cara que mais venceu em tudo quanto é categoria, não só no esporte estadunidense, mas como no esporte, né, mundial, assim, ele tem uma forte influência, chegando inclusive agora a Le Mans também, tá bom? Mas começando então, divulgando o Instituto Ingo Hoffman, acesse ingohoffman.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Os nossos contatos, nós temos o nosso site, formulafull.wordpress.com, o nosso e-mail, mande a sua sugestão, sua crítica, se a gente cometer alguma canelada aqui, manda uma correção que a gente vai colocar no ar. É o formulafull1@gmail.com. Temos no Facebook o grupo e a página do Fórmula Full. Então você digita lá, Fórmula Full, na lupa, que você acha os dois. Nossos twitters, temos o @Fórmula_Full e o @DanielGimenez79. Instagram, @FórmulaFull. Temos também o nosso novo projeto Full Throttle. Acesse nsfullthrottle.wordpress.com. Temos o Twitter também, @NSFullThrottle, sempre ativo o Twitter. E a página no Facebook, NSFullThrottle, tá? Então participa lá, conheça nosso projeto que está engateando ainda, né? Esse Full Throttle, que envolve um pouco mais de cobertura da NASCAR, e ajude a gente a fazer um programa cada vez melhor. Mas, antes de começar o programa, nós temos duas mensagens de amigos ouvintes aí, e posteriormente temos também um e-mail para fazer uma leitura aqui sobre o programa da Arrows, que foi a edição 108, quando nós voltamos aí depois de uma pausa de quase 3 semanas. E, Gustavo, coloca por favor aí o áudio, né, do Fernando, que é lá do grupo do WhatsApp, que convidou, né, a mim e os demais integrantes aqui do Fórmula Full a postarem lá, né? Então, bacana isso, essa ajuda que ele está dando pra gente, esse apoio. E ele mandou uma mensagem sobre o programa da Arrows. Então, ele é lá do grupo do Paddock Brasil, o Fernando Quaresma. Então, Gustavo, coloca aí pra gente ouvir essa mensagem desse amigo ouvinte nosso aí. Bom, Daniel, demais amigos, boa tarde. Aqui quem vos fala é o Fernando, do Rio de Janeiro, da capital, do grupo de WhatsApp, o Paddock Brasil. E com relação a Arrows, o que eu posso falar deles é que sempre foi uma equipe mediana, de médio para baixo. E o ponto alto deles, eu acho que a grande tacada da Arrows em sua história foi ter trazido o Damon Hill. Eles até, inclusive, quase venceram uma prova com o Hill, pilotando uma Arrows. Mas eu acredito, até por falta de investimento, problemas financeiros, eles não conseguiram ir para frente. Porque se eles tivessem um pouquinho mais de dinheiro, eu tenho absoluta certeza que seria mais inteligente ainda se eles tivessem segurado o Rio para ajudá-los ainda mais no desenvolvimento de seus carros. Pena que não deu muito tempo, pena que eles também não tinham recursos para o tal. Mas a Arrows, mesmo não tendo conquistado nenhuma vitória, mesmo a Arrows não tendo conquistado títulos e até resultados assim bem expressivos, é uma equipe que merece ser muito respeitada e que deixa um pouco de saudade na boa e velha romântica Fórmula 1. É isso daí. Muito obrigado, então, pela mensagem aí do Fernando, cara. Obrigado mesmo. E continue nos apoiando sempre, que a gente também está dando o maior apoio para vocês lá, divulgando aqui o grupo no WhatsApp, o Paddock Brasil, tá? Então é um grupo bem bacana, um pessoal, assim, gente fina mesmo, sabe, cara?
fala sobre automobilismo em grande estilo, sem apelação, sem ninguém querer ser o dono da razão. Muito bacana esse grupo aí. Então tá aí a opinião dele sobre o programa, né? E um pouquinho a mais que ele colocou pra gente aí, a opinião dele sobre o Damon Hill na Arrows e sobre a própria equipe. E tivemos também uma pequena canelada, sabe? E eu acho que meio que o pessoal acabou entendendo isso, não sei de que forma foi colocado, a gente tem que rever agora, mas o Carlão, lá do Bandeirada, né? O Carlos Martins, mandou pra gente também um áudio corrigindo, né, um lance lá que foi da disputa do Bernold com o Coulthard em Mônaco. Meio que a gente deixou entender que o Bernold era retardatário, apesar de eu saber muito bem isso que ele não era, mas acabou que eu acho que passou assim pra galera. Então aí o Carlos vai corrigir pra gente. Coloca aí então o nosso grande gaúcho da fronteira, Gustavo Full. Salve, salve galera, Carlos Martins do Bandeirada falando. Belo programa esse da Arrows, hein galera? Só que tem uma pequena errata. No GP de Mônaco de 2001, o Coulthard estava disputando posição com o Bernold, não era da volta não. Devido a uma falha na volta de apresentação, o Coulthard largou em último e foi passando, e o Bernold segurou por 35 voltas. Tom Walkinshaw curtiu muito isso. Já Ron Dennis, abraço pra vocês. É isso daí, né, cara? Carlos, obrigado aí pela força. Então tá aí, tá corrigido em grande estilo pro nosso parceiro lá do programa Bandeirada, que não deixem de ouvir, hein? Programa excelente com o Rodrigo Vilela, com o Carlos, né, propriamente, com o Eric Von Draxler, o mítico, fã do Jimmy Johnson, até debaixo d'água, tá? E também, né, com o Vinícius Afonso, aquela lenda, a lenda de Vinícius Afonso. De vez em quando ele aparece lá, tá trabalhando bastante o Vinícius Afonso, chega a trabalhar, menino, vamos gravar programa, tá bom? Mas vamos começar então a falar aí do Chip Ganassi. Mas não, temos um e-mail ainda. Olha, falha da minha memória aqui. Deixa eu puxar aqui o e-mail, quase que a gente ia deixando passar. Claro, a gente ia lembrar durante o programa, mas o quadro dos e-mails é agora, no início, e das mensagens. Vem do Rafael Madeiro, que me mandou uma mensagem. Ele mandou no meu e-mail particular e escreveu assim, ó. Olá, amigos do Fórmula Full. Adorei o programa sobre a Arrows. Espero que façam mais programas legais como este. Um dia, se puderem, faço um sobre a Minardi, a equipe mais simpática que já esteve na Fórmula 1. Abraços e sucesso para este que eu considero um excelente podcast. Olha, Rafael, sem palavras para definir a nossa alegria em receber a sua mensagem. Obrigado mesmo, de coração, cara. A sua que se soma a outras aí que nós já recebemos. E manda um abraço também para os nossos amigos aqui que apoiam o Fórmula Full, o Marcos Tosi, o Sulaman, tá? E todo mundo aí que sempre tá aí com a gente. Desculpa a memória falhar alguém aqui agora, mas esse pessoal aí que faz a gente, sabe, sempre tá indo cada vez mais para frente, para cima e fazer do Fórmula Full um podcast com uma qualidade diferenciada. É isso que a gente quer, tá? Esse novo formato aí tá buscando isso e a gente vai melhorar cada vez mais, com toda certeza. E a primeira edição já mostrou que veio. Nossa, a seleção de músicas, assim, o Marcos Tosi estava mandando uma mensagem. Ele ficou doido com a seleção de músicas, o pessoal todo gostou bastante. Então, parabéns aí, Gustavo Full, que é o rapaz agora que edita o programa, né, o responsável por isso, e tá fazendo uma edição logo de cara, já saiu assim. Imagina a hora que ele tiver experiência em editar podcast. Parabéns mesmo. Graças, né? Tá vendo? Já tá puxando o lado lá do Uruguai, da Argentina. Ô, gaúcho, viu? Bom, mas vamos começar então falando agora de vez mesmo do Chip Ganassi. Quem é Chip Ganassi? Primeiro, uma coisa que poucas pessoas sabem, Chip, pelo visto, é um apelido ou é parte do nome, hein, Gustavo? Tá aqui escrevendo que é Floyd Chip Ganassi Jr. Nasceu em 24 de maio de 58, tá? O Chip Ganassi está nascido em 58. Quantos anos ele tá? Tá com quase 60, né? 68, 78, 82, 98, 2008, isso daí. Tá com 58 anos, é um ex-piloto de corridas e é proprietário da maravilhosa Chip Ganassi Racing, que não tem equipe só na Indy. Tem também equipes na NASCAR, tem equipes no Rallycross, né, mais recentemente, tem equipes que já competiram em Le Mans, tem equipe no WalterTech, bolinha de gude. Bolinha de gude, pipa, sabe? Como que é que o Edgar falava? De rema-rema. Rolemã. Então, o Chip Ganassi é o que a gente pode chamar de cabeça assim mesmo no automobilismo. É o cara que gosta de corridas, tem gasolina na veia, ele faz parte do Hall da Fama do automobilismo americano, vai vendo só. E ele está envolvido com esporte a motor, cara, há mais de 30 anos. E tem uma das carreiras mais bem-sucedidas, até como a gente já adiantou aqui.
E pra você ter uma ideia, ele é o único homem na história a ter uma equipe, né? Ou seja, com as suas equipes, a vencer 500 milhas de Indianápolis, Daytona 500, Brickyard 400, a Rolex em Daytona, né? 24 horas Daytonas, as 12 horas de Sebring, e recentemente também ganhou lá, né? Com a Ford, foi a última vitória aí em categoria internacional dele, né? Com a volta do Ford GT, coisa maravilhosa, um carro maravilhoso. E a Chip Ganassi Racing tem a sua base assim, de operações, digamos, a gente pode dizer dessa forma, na Fórmula Indy, mas ela também se dedica a todos esses campeonatos. E para vocês terem uma ideia, no total são 14 carros competindo com 18 pilotos, tudo nível top demais, né, Gustavo? A Ganassi, como equipe de automobilismo, é um nome de excelência, né, e unânime em qualquer canto do mundo, né? Só então, complementando aí as informações sobre o Chip, além de todo esse envolvimento com o automobilismo, no início ele também foi vice-presidente da empresa do pai dele, que era um conglomerado que tinha várias operações com imóveis, transporte e outras áreas, né? E além desse interesse que ele tem por corrida, pelo automobilismo, ele também é um proprietário minoritário num time de beisebol, o Pittsburgh Pirates, aliás. E ele também faz filantropia, ele é um apoiador de um hospital de pesquisa, acho que de câncer infantil, de St. Jude, né, onde ele já doou uma quantia razoável aí, em torno de 500 mil dólares. E ele se formou na Universidade de Duquesne em 82 e recebeu um doutorado honorário na Universidade de Carnegie Mellon em 2011, né? E atualmente ele reside em Pittsburgh, no subúrbio de Pittsburgh, na Pensilvânia. Últimas curvas, últimos metros, agora só vai pensando na quadriculada. O escocês Dario Franchitti não perde mais. Dario Franchitti vence o Grande Prêmio de Vancouver, não perde mais o campeonato. Alessandro Zanardi é o campeão de 1998, o italiano Alessandro Zanardi. Franchitti vence, Dario Franchitti vence, Zanardi é o campeão. Pois então, né, dando continuidade aí aos fatos do nosso grande amigo Chip Ganassi aí, como é que foi a carreira dele como piloto, né, afinal, antes de ser um dono de equipe muito bem realizado, inclusive, né, como até as informações que a gente teve até agora aí, que participa em tudo quanto é categorias, até carrinho de bate-bate ou de fricção, acho que ele tem equipe, né, então, como que ele foi como piloto, né? Ele participou da escola de pilotos de Bob Bondurant em 77, né? Ele ganhou, né, a primeira corrida dele, no caso, foi numa Fórmula Ford com 18 anos, né? Então, bem novo, né? Até a gente está acostumado hoje a ver bastante vitórias de pilotos novatos em outras categorias, então ele também teve essa embarcada aí, né? Com 18 anos ele foi campeão já na Fórmula Ford. Ele começou a carreira dele, né, na Indy, a partir de 82, após, né, se formar como o Gustavo acabou de comentar, ele se formar na faculdade de Duquesne, na Pensilvânia, né? Embora uma quebra, né, impediu ele de completar a primeira corrida dele lá em Phoenix, né, o Ganassi também marcou a volta, ele marcou a volta mais rápida, com 197 milhas, né? E competiu na Indy 500 por 5 vezes, com o melhor resultado, né, tendo a 8ª colocação lá em 83. Durante aquela temporada, ele levou o Wildcat da Patrick ao pódio 2 vezes. A primeira no Caesars Palace em Las Vegas e logo em seguida, né, em Laguna Seca também. Na outra temporada, né, na seguinte no caso, o Ganassi teria tudo para um grande ano, mas a carreira dele foi interrompida por causa do acidente que deu complicações lá em Michigan, né? Isso daí, Fischer. Então você vê que aí o nosso amigo Ganassi, se não fosse esse acidente, talvez ele poderia ter colhido melhores frutos aí na carreira como piloto.
por um lado, se a carreira como piloto, né, não pode ser considerada uma grande carreira, foi a base, né, para ele ter feito tudo depois que ele acabou fazendo como chefe de equipe, porque ele conhecia o esporte por dentro, na visão do piloto também. Mas ele voltou a correr brevemente também na antiga Indy, né, em MSA, em 1986, inclusive. E na prova da Kodak 500 em Watkins Glen, ele teve o melhor resultado. Ele venceu na chamada classe Luz, na época, com um parceiro de corrida, o Bob Earl. E foi 7º no geral, então ele tem essa vitória computada aí. Também participou, veja só, porque pouca gente sabe, o Sr. Chip Ganassi participou das 24 horas de Le Mans em 87 como um membro da equipe Courus, né, um dos pilotos. E um dos companheiros de equipe, veja só quem era, Johnny Dumfries. Para quem não se lembra do Johnny Dumfries, foi o parceiro de equipe de Ayrton Senna na Lotus John Player Special em 86. E só vou pegar aqui pela recordação uma história breve. O Dumfries, um conde dinamarquês, essa coisa toda, e ele só participou, dinamarquês não, perdão, um conde inglês, britânico, e ele só entrou na equipe porque o Ayrton Senna tinha vetado a contratação do Derek Warwick, que é outro piloto britânico, alegando que a equipe não ia ter condições de manter 2 pilotos competitivos, e principalmente se tratando de um inglês, porque ele sabia que a mídia inglesa seria toda favorável do Derek Warwick, né? Mas o Dumfries, pelo Senna, ele já seria meio que, digamos assim, um piloto que não traria perigo nenhum, mas nessa corrida, inclusive, ele fez a volta mais rápida da corrida do Johnny Dumfries, antes de entregar o carro para o Ganassi, e aí ele teve problemas na caixa de câmbio, né? Acabou quebrando, tá bom? Mas, assim, isso não deixa de manchar, não vai manchar a carreira dele como piloto, o fato dele não ter tido grande sucesso. Quem sabe tem um acidente, o acidente complica muito a carreira de qualquer um, né, Gustavo? Na verdade ele não era um piloto brilhante, mas ele era um piloto de médio, digamos assim, de médio calibre, né? Mas eu acho que o que reforça a importância dele como dono de equipe, né? Como dirigente, digamos assim, né? É que é a competência dele, né? O alcance que ele tem, né? Então, a partir desses problemas aí com o piloto, ele viu essa brecha aí para entrar como dono de equipe, né? E aí foi criada, né, a equipe, a Chip Ganassi. A Chip Ganassi hoje, né, é conhecida mundialmente por esse nome, né? Chip Ganassi Racing. E eles têm como sócio o Félix Sabat, né? Que compete até o ano de hoje na Fórmula Indy, na NASCAR, na Sports Car WeatherTech, né, no Campeonato Mundial de Rallycross, no Campeonato Mundial FIA Endurance, e o Félix Sabat. Pois é, até falando um pouco da equipe Chip Ganassi, né, só fazendo um pequeno adendo, né, depois a gente entrando, né, na parte de ele como proprietário, né, de equipe, o que ele fez, né, na questão da IndyCar. Então, hoje, né, o Chip Ganassi, ele na NASCAR, né, ele mantém o carro 1 e 42, né, que é o Jamie McMurray e o Kyle Larson. No WeatherTech, né, ele tem o 66 e o 67 com o Joey Hand, o Dirk Miller, o Ryan Briscoe e o Richard Westbrook. Na Indy, né, ele mantém o Tony Kanaan, o Charlie Kimball, o Scott Dixon e o Max Chilton. Na Xfinity também, né, dentro da NASCAR, tem o Brennan Poole e o Justin Marks, que é um dos novatos aí, mas aparece pouco, mas mais aparecendo o Brennan Poole com 48. No WEC, né, tem o Stefan Mickle, o Oliver Pla, o Marino Franchitti e o Andy Priaulux. E no Global Rally Championship, né, o Steve Arpin e o Brian Deegan, né? Então, dentro da Indy, né, em 89, o Chip Ganassi ele se juntou com o Pat Patrick, né, como coproprietário para a equipe Marlboro IndyCar do Emerson Fittipaldi, né? Um daí da turma da Santíssima Trindade que eu sempre falo, né? Então, o Patrick tinha anunciado que ele ia se aposentar dentro daquele final do ano de 89, né? E a equipe estaria completamente para o Ganassi, no caso, né? Estaria toda na mão dele. A equipe, né, naquele ano venceu a Indy 500 e o campeonato da Indy em 89, né?
Aí depois dessa sequência, né, o Ganassi ele assumiu oficialmente os ativos da equipe, né, a parte financeira e toda a estrutura, incluindo o chassi Penske de 89, e depois ele fez a renomeação, né, rebatizou o time para Chip Ganassi Racing, né, que vem até hoje em todas as categorias aí, né. E depois ele assinou com o ex-piloto de Fórmula 1, né, o Ed Sheever, e correu para ele em tempo integral na categoria com a Target, até como patrocinador principal, né? Até como a gente começou a falar no início, na Target aí, ela ficou até agora há pouco tempo aí em bastantes categorias, e agora ela ficou só como força na NASCAR, né? É isso daí, Fischer. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver os resultados da Chip Ganassi na Indy. A gente vai ver também quem foram os pilotos que correram por ela. Vamos lembrar de alguma história de um de outro. Mas você vê aí digamos assim, a força desse homem, né, em ter agregado tanto valor em tantas categorias diferentes. E depois, inclusive, tem umas histórias também meio cabulosas aí do Chip Ganassi. Pouca gente sabe, por exemplo, que ele construiu um túnel. Construiu não, ele pegou um túnel que estava abandonado e utilizou para testar seus carros dentro dele. Um túnel secreto, ninguém sabia que o homem aprontava dessas. Inclusive carros da Indy, carros da NASCAR. Esse é o velho Chip Ganassi. E é interessante também, né, você ver isso, essa curiosidade. Pouca gente sabia que o Chip Ganassi era um dos sócios da Petroc quando o Emerson Fittipaldi foi campeão da Indy 89. E aquele carro do Emerson, que está agora, né, com um acervo do Emerson Fittipaldi no Brasil, e acabou sendo, inclusive, pego pela justiça nos problemas financeiros que o Emerson teve, mas me parece que foi devolvido, era do espólio da Petroc, que inicialmente tinha ficado com o Chip Ganassi. Porque o Petroc foi tentar uma parceria lá com a Alfa Romeo, que acabou não dando muito certo, depois retornou em 95 com o Scott Pruitt como piloto, mas você já tinha aí essa relação do Chip Ganassi com a equipe. Então o Chip Ganassi ele já tinha esse título de 89 da Indy e também a vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Foi a primeira dele, sabe? Pouca gente sabe, mas o Chip Ganassi venceu a primeira com o Emerson Fittipaldi. Mas em 92 ele acabou aumentando a participação, perdão, para 2 carros na famosa Indy 500. Aí veio quem? Arie Luyendyk, o famoso holandês voador, e aí ele também trouxe mais tarde o novato Rob Gordon, que participou de algumas corridas. Em 93, então, o Luyendyk passou a substituir o Ed Sheever em tempo integral, você passou a ser o piloto titular da equipe, e ele marcou a pole position para a Indy 500 e terminou em segundo lugar nesse ano aí. E quem venceu foi o Emerson Fittipaldi, para quem se lembra, em 93, aí, mais uma vez o brasileiro no caminho da Ganassi. Agora, dessa vez como rival pela Penske. E no ano seguinte, a Ganassi continuou sua caminhada na Indy, trazendo o Michael Andretti. E oficialmente como Chip Ganassi Racing, o Michael trouxe a primeira vitória para a equipe em Surfers Paradise. E foi interessante esse período aí, porque o Michael Andretti tinha passado por um ano de ostracismo na Fórmula 1. Primeiro que foi por uma McLaren que estava em decadência comparado aos anos com o motor Honda. E segundo porque tinha um Ayrton Senna fazendo a sua melhor temporada, por muitos acham isso, forever. Não teve temporada melhor do Ayrton, na opinião de muitos especialistas. E eu não sou especialista, não me coloco nisso, mas eu também acho que foi a melhor temporada do Ayrton Senna, aquele ano de 93. E somado à instabilidade, desenvolvimento do carro, cobrança por resultados, ele acabou não se achando na Fórmula 1 e marcou apenas um terceiro lugar em Monza como seu melhor resultado, e dali saiu da Fórmula 1 para dar lugar ao Mika Häkkinen, que começou uma carreira de sucesso aí na Fórmula 1, que teve 2 títulos mundiais em 98 e 99. Aliás, o Häkkinen em Portugal já estreou marcando um tempo à frente do Ayrton Senna. Mas durante a corrida o Senna assumiu na frente dele. Mas que audácia do Mika Häkkinen. Mas voltando então aqui para a Indy, o nosso amigo Gustavo vai contar aqui como que foram, né, os primeiros títulos do Ganassi na categoria norte-americana. Pois é, então, a Ganassi, ela foi uma das primeiras equipes aí a conseguir 4 campeonatos consecutivos, na verdade a única, né? E foi com o Jimmy Vasser em 96, né? Depois teve o Zanardi em 97 e 98 e o Montoya em 99. Tem vários momentos memoráveis aí, né? Teve esse título aí do Montoya também, que foi muito ovacionado aqui, teve muita repercussão, né? E aí chegou 2000, né? Eles estavam, a IRL e a kart estavam naquele racha, né? E
a Ganassi foi a primeira que rompeu com a kart para que pudesse correr a Indy 500, já que com o racha, quem era da kart não botava os pés em Indianápolis e ficava restrito à IRL, a competição, o evento da Indy 500, né? E o que aconteceu, né? Adivinha? Foi botar o pé em Indianápolis, a Chip Ganassi se adaptou rapidamente ao chassi, o Montoya estava virado num louco e conseguiu de cara já ganhar a primeira, sendo como retorno, né, a Indianápolis, isso contando o chassi completamente diferente do da kart, enfim. E nesse ano também o Montoya conseguiu ganhar a Mística 500 e ele foi o primeiro piloto a fazer esse feito depois do Rick Mears em 91, né, que era ganhar as duas provas de 500 milhas no mesmo calendário. Últimas curvas, últimos metros. Agora só vai pensando na quadriculada. O escocês Dario Franchitti não perde mais. Dario Franchitti vence o Grande Prêmio de Vancouver. Não perde mais o campeonato. Alessandro Zanardi é o campeão de 1998, o italiano Alessandro Zanardi. Franchitti vence. Dario Franchitti vence. Zanardi é o campeão. E antes aqui do Fischer continuar, eu só quero dar para vocês os anos que a Ganassi, né, ganhou o campeonato, só para a gente estar aí, né, dentro do programa, dentro da sequência. Além de 96 ter sido campeão pela primeira vez com o Jimmy Vasser, 97 e 98 com o Zanardi, tivemos também 99 com o Montoya, como o Gustavo bem já disse aí, e tivemos também depois títulos em 2008 com o Scott Dixon, em 2003 também o Scott Dixon já tinha vencido depois 2008 com o Scott Dixon, aí uma sequência de 3 títulos consecutivos com o Dario Franchitti, 2009, 2010, 2011, e aí ele volta a vencer em 2013 com o Scott Dixon, e aí 2015, mais uma vez o Scott Dixon. Lembrando que o Zanardi aí, Zanardi, ele meio que, juntamente com o Vasser e com o Montoya, ele ganhou 4 títulos para a equipe naquela época ainda da IndyCar, depois virou kart, aqueles problemas todos que a Indy teve. E entre 2008 e 2011, com o Dixon e com o Franchitti, agora só na Indy mesmo, eles voltaram a ganhar 4 taças. Então, é de fazer inveja, não, Fischer? Com certeza, né? O bacana, assim, né, da Chip Ganassi como equipe, né, toda essa empreitada aí, é que o cara não vem para brincadeira onde é que ele coloca a mão, né? E é muito interessante a gente ver quantas vitórias, né? Pilotos vencedores, vencendo Indy 500, vencendo campeonatos, patrocinadores grandes, né, nas categorias. É um cara que, como a gente comentou no começo, tem gasolina na veia, isso que é o interessante, né? E, né, falando um pouco, né, da história dele dentro da NASCAR, né, quando que o Ganassi começou, né, em 89, né, precisamente lá no circuito de Atlanta, né, com um Pontiac número 42, patrocinado pela SABCO, que, se eu não me engano, é uma equipe que trabalha com limpeza nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda existe, enfim, né. A equipe de corrida que estava sendo comandada naquela situação lá pelo Félix Sabates, né, o sócio do Chip Ganassi. O carro dele foi conduzido pelo Kyle Petty, que, Jarbão, se estiver escutando uma hora, me corrija, mas acho que é o irmão do Richard Petty, né, que terminou em quarto, no caso, naquela corrida de estreia, né. É o filho. É o filho? Isso. Obrigado. Eu sabe que o Jarvis, qualquer coisa, já puxa a orelha. Então, aquele carro, né, ele participou de mais algumas corridas no ano seguinte, né, e participou depois no campeonato todo, né, e full schedule. O Pide, né, marcou uma vitória e terminou em 11º no campeonato de 90, né, na sequência de 89, né. Pide também ele venceu a última corrida pela Ganassi lá em 1995 lá no circuito de Dover, né, na Milha Monstro. O primeiro ano que o carro tinha Coors Light Pool como um patrocinador, né? Bem bacana isso aí. É isso daí. A Chip Ganassi, ela não tem na Fórmula Indy, digamos assim, na Fórmula Indy não, na NASCAR, a mesma tradição que ela tem na Fórmula Indy.
mas é uma equipe que vez ou outra emplaca uma vitória aí. Eu espero um ano que a Ganassi vai ganhar um título na categoria. Eu acho que muitos fãs aí de automobilismo, do esporte a motor, curtem a equipe, curtem o Chip Ganassi e querem ver ele ter sucesso também com a sua estrutura na Fórmula Indy, que ele já teve sucesso no WalterTech, já em tantas categorias, mas a NASCAR parece não vingar. Ô Gustavo Fu, você sabe alguma explicação por que não vinga muito na NASCAR? O que a Ganassi, assim, o que falta para ela ter sucesso na NASCAR, cara? As especulações são variadas, mas a princípio o que parecia mesmo era a questão de investimento, né? O investimento que era despendido na NASCAR não era um investimento necessário para estar ao nível ali de Hendrick, de Joey Gibbs, por exemplo, né? Mas assim, eu pergunto para você, a questão do investimento, eles têm patrocinadores de peso, pô, tem o McDonald's, né, no carro do McMurray e tem a Target no carro do Carl Lawson, pô. Pois é, a equipe, não sei se eu não tenho conhecimento suficiente para dizer da equipe técnica, mas o que se falava é que realmente a condição que deixava a equipe não evoluir, né, era a questão financeira, né? Hoje em dia ela está muito mais bem estruturada, né? Tem conseguido resultados bons, né? Aí beirando ganhar corridas com Kyle Larson hoje, né? Mas e aí tem essa questão também da Indy, que a Target está saindo da Indy, também não sei se daqui a pouco isso não seria um redirecionamento de budget para NASCAR, por exemplo, né? Mas é o que se tinha, assim, que era a questão de investimento mesmo, a falta de resultados deles na NASCAR, né? Sempre me pareceu muito claro que a Ganassi tinha uma prioridade para a Fórmula Indy e eu acredito que continua tendo, mas ela perdeu aí seu principal patrocinador já de tantos anos, já desde 1990. Você pega aí, são 28 anos com o mesmo patrocinador, uma parceria longa, por exemplo, até maior do que a Marlboro com a McLaren, que é uma das mais referenciadas no automobilismo, da Marlboro com a Penske. Mas, então vamos ver aí como vai se sair a equipe. Mas voltando aqui no nosso embalo histórico, né? O nosso amigo Nemechek, em 99, venceu a primeira corrida, né, na Houston Cup, em New Hampshire, tá? E marcando aí, então, a presença da Ganassi aí no pódio novamente em 99. Em 2001, a equipe já com Sterling Marlin, na última volta das 500 milhas de Daytona, se envolveu naquele acidente, cara, tão triste e que marcou muito a carreira do Marlin com o Dale Earnhardt, que acabou num acidente praticamente bobo, né, matando o Dale e levando essa lenda do automobilismo estadunidense, né? Pra você ter uma ideia, os fãs enviaram ameaças, cartas, e-mail, cartas com ódio, sabe? Ameaçando de morte ao piloto, né? O Sterling Marlin e a sua esposa. Culparam pela morte do Earnhardt. E tanto o filho, né, o Dale Jr. e o Michael Waltrip, saíram em defesa do Marlin para baixar um pouco essa poeira aí, que estava, né, podendo ter ares aí e consequências trágicas, até se não fosse contida. A gente sabe como é a cabeça do redneck. E acabou. E a própria NASCAR inocentou ele de tudo, né, de qualquer ato para causar o acidente. Só achei que eu achei meio irônico, viu, Gustavo e Fischer, porque o Dale Earnhardt não era um piloto limpo, e o apelido dele era um intimidador. Então, supostamente, uma manobra aí, né, do Sterling Marlin tivesse causado a morte do Dale, os outros todos aí se safaram, né? Porque o Dale fez coisa muito pior na carreira, né, Gustavo? Na verdade isso daí é um pouco também daquela paixão que a gente vê aqui no futebol acontecer muito, né? O pessoal meio que cega e só olha o fato e quer procurar um culpado, né? Nesse caso aí do Dale Earnhardt, as atribuições do que causou a morte não tem nada a ver com o início do acidente, né? E sim procedimentos de segurança. É um cara das antigas, então ele tinha certa
resistência para algumas coisas ali, né? Então, tipo, o cinto, tinha gente que dizia que ele tinha algumas corridas que corria com cinto frouxo, ou corria, enfim, né? Se falou um monte de coisas na época e viu-se algumas atribuições pertinentes, né, à consequência aí do falecimento dele, que na verdade foi um acidente bem bobinho assim, né, comum de corrida, né? Mas depois desse fato aí, né, desse fato triste aí na história da NASCAR, o Marlin superou esse contratempo aí, essa parte nebulosa aí, e conseguiu a primeira vitória aí pela Ganassi em Michigan. Depois ele ganhou mais uma etapa aí no final, durante a temporada, e fechou o ano na terceira colocação, né? O Marlin venceu mais 2 corridas em 2002, mas ele teve um acidente no Kansas, né? Um acidente um pouco mais forte, que ele acabou quebrando uma vértebra, né? E afastou ele da temporada inteira. Aí em Charlotte, o McMurray venceu uma disputa boa lá com Bob Labonte na corrida em 2003 e conquistou a primeira vitória na segunda corrida da Winston. Até fazendo um adendo dentro dessa questão do Marlin, né? Se eu não me engano, eu acho que no documentário justamente do Dale Earnhardt, ele foi o primeiro que correu atrás de um carro para verificar as condições do Dale, né? E ele viu que ele não estava se mexendo, ele parecia um maluco, né? Ele ali no lado do carro e o Michael Waltrip na cabine na época. Eu acho que era o Michael Waltrip. Então eles se compadeceram ali. É complicado falar desse acidente dele, né? A gente comentou ali, porque uns falam que ele estava sem cinto, etc. A gente não pode querer julgar também, porque a gente sabe que naquela época não se investia em softwall como é hoje, não tínhamos Santo Antônio, não tínhamos aquela proteção de pescoço. Hoje o assento dos pilotos da NASCAR, né, tem todo um cockpit fechado, a gente vê o carro destruindo tudo, enfim, tem várias situações que hoje em segurança nem se compara com aquela época, né? Mas, né, 2007, né, na sequência aí da Chip Ganassi, da questão das vitórias, etc., né, com o gordito Juan Pablo Montoya, né, ele venceu o Toyota Save Mart 350, que ele chegou na categoria, né, veio em 2006 aí para correr na NASCAR, né. Já em 2010, né, com o McMurray, começou com uma vitória, né, vencendo a Daytona 500. Não venceu pouca coisa, né, venceu justo a Daytona, né. Então ele retornou também ao círculo das vitórias, né, depois ganhando o Brickyard 400 na Indianápolis, né, a provinha menor do que a 500, né, e teve também, no caso, mais uma vitória que foi no Bank of America 500, né. Também o McMurray, ele venceu a All-Star Racing, né, em 2014, e agora recentemente, né, o Kyle Larson voltou a vencer, né, pela Chip Ganassi, tendo a sua primeira vitória, né? Então, muito bacana aí, né? Voltando a botar essa equipe lá no lugar mais alto do pódio. É isso daí, em Michigan, então, marcou esse ano a primeira vitória do Kyle Larson, e eu já estava meio incomodado com essa primeira vitória que não chegava, viu? Eu achava que tanto a equipe quanto o piloto tinham potencial para vencer sim, e aí chegou finalmente. Quem sabe eles mexem na parte técnica e o Larson aí possa, né, de repente, sabe, entrar com chances aí pro Chase também. Bom, e no Gran, ele ganhou em 2006 as 24 horas de Daytona, com os pilotos Dan Weld, Scott Dixon e o Casey Mears. Em 2007 ele venceu novamente a corrida, dessa vez com o Pruitt Montoya e o Salvador Duran. Em 2008 a Ganassi faturou a terceira Daytona consecutiva, cara. E tivemos a vitória deles, né, na 24 horas de Le Mans, com o Ford GT40 esse ano. E atualmente a equipe no Gran, né, que seria basicamente o Walter Tech hoje, conta com o Scott Pruitt e o Joey Hand. Então você vê aí que em qualquer categoria, Resistência, Indy, NASCAR, a Chip Ganassi sempre tem as suas vitórias. Mas agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a carreira do Chip Ganassi em si. Ó. Vou começar ele como piloto. Em 1981, pra você ter uma ideia, ele só esteve inscrito para a 11ª etapa em Phoenix da Fórmula Indy.
e ele não se qualificou para a corrida. Aí em 82 ele vai participar da primeira etapa em Phoenix, depois vai para a quarta etapa em Cleveland, aí depois tem essa pista, eu não sei dizer qual é o nome dela, mas é a quinta etapa, tá uma sigla aqui ilegível. Depois tivemos Pocono e novamente a mesma pista ilegível aqui. E ele acabou, né, participando só dessas 5 etapas e ele abandonou as 4 primeiras, foi 16º apenas na última. Em 83 ele veio disputar a Indy 500, foi o 8º lugar dele. Depois vem mais umas coisas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corridas. E aí ele conseguiu 3 pódios, né? Perdão, 2 pódios. Foram 2 terceiros lugares. Aí eu posso ver aqui que é Las Vegas, a segunda Laguna Seca. Em Phoenix também ele foi o 5º colocado. Aí ele termina então o campeonato em 9º com 56 pontos. Em 84, veja só, ele foi piloto da Petroc, mas ele disputou apenas as 8 primeiras etapas. E acabou tendo como melhor resultado um pódio, um segundo lugar em Cleveland. Em 85 ele disputou pela AJ Foyt, a Foyt, né, do tetracampeão AJ Foyt aí. Tetra não, né, o Foyt é 7 vezes campeão da Indy, se não me falha a memória. E disputando por ela, ele acabou indo só, assim, se classificou apenas para as 500 milhas de Indianápolis e ele acabou abandonando. Depois ele foi para uma equipe chamada, vai vendo só o nome aqui, McNisty's Union Racing. E ele acabou só disputando a 7ª etapa do campeonato, onde ele acabou abandonando. Em 86 ele continuou na McNisty, mas disputou apenas 2 etapas. Phoenix e a Indy, que também acabou abandonando, né? Aí você vê a carreira dele na Indy 500, ele disputou de 82 a 86 a corrida, a melhor posição de largada dele foi um 11º, e acabou que ele terminou, sim, sua melhor posição para terminar a corrida foi em 83 mesmo, um 8º lugar, tá? Então é isso daí. E só corrigindo então aqui, o Fischer já me mandou uma mensagem aqui no nosso chat, que realmente eu acabei confundindo, o Foyt tem sim 4 vitórias na Indy 500 e 7 títulos no campeonato. Aí que a minha vitória acabou, a vitória aí do Foyt, né, no título do campeonato, é o que predomina com relação às vitórias em Indianápolis. E 67 vitórias no total da carreira. Grande AJ Foyt. Depois tem outras coisas aí, chegou na NASCAR também. Tem muita coisa aí do Foyt aí, uma grande carreira. E Le Mans, então, ele só vai correr em 87 pela Corus, né? E acabou não terminando por problema na caixa de marchas. E depois, 24 horas de Daytona, ele conseguiu aquela vitória em 86, como a gente estava falando para vocês. E depois também, 24 horas de Spa, ele chegou a disputar uma corrida. E ele disputou com José Close e Emmanuel Hemion, com o Toyota Corolla. Veja só a carreira do Chip. Surpreendente, né, Gustavo Fu? Apesar de não ter tanto destaque assim, ele fez uma carreira razoável aí, né, no automobilismo mundial, né, participando desses eventos de gala aí do automobilismo, né, além dos eventos ali dos Estados Unidos, né, como a Indy 500 e a própria IndyCar aí da época, né, mas sem dúvida nenhuma o automobilismo ganhou N vezes mais com ele do outro lado do muro, né? Se ganhou, quer ver isso aqui, ó? Cara, de 1996 para cá, completando esse ano da 20, então até 2015, como ano temporada vai dar 20 anos também, o Chip Ganassi, olha só isso aqui, Fischer. Ele venceu o campeonato da Indy 11 vezes. Ele venceu mais da metade dos campeonatos disputados nos últimos 20 anos. Só lembrando os anos, 96, 97, 98, 99, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. É de se tirar o chapéu, não, Thiago Fischer? Com certeza, né? Ele não tá pra brincadeira. Nossa, tudo isso de vitória, né? É fantástico aí o que ele tem feito com todas essas categorias que ele tá participando aí, né? Não vem pra brincadeira. E até falando, né? Acho que tu comentou agora há pouco, né? Justamente do Chase da NASCAR. Até o momento, hoje, que se define todo o grid, né? O McMurray, o carro 1 e o Kyle Larson até o momento estão no Chase, né? Então,
Quem sabe se esse ano aí, a gente pode esperar tudo do Chase da NASCAR, né? Se ele não pode lá emplacar um título, né? Tudo é possível. Últimas curvas, últimos metros. Agora só vai pensando na quadriculada. O escocês Dario Franchitti não perde mais. Dario Franchitti vence o Grande Prêmio de Vancouver. Não perde mais o campeonato. Alessandro Zanardi é o campeão de 1998, o italiano Alessandro Zanardi. Franchitti vence. Dario Franchitti vence. Zanardi é o campeão. E é um cara que eu acho assim que merece, eu gosto dele, viu? Cabeça de gasolina, é gordo, entendeu? Então é gente boa. Gente boa. Você nunca vai ver um gordo ruim. Ah, eu conheço. Bom, você vê que também ele venceu 4 vezes em Indianápolis, mas uma delas não está constando aqui no ranking da Chip Ganassi Racing, mas consta para o ranking do chefe de equipe, que ele ganhou a primeira com o Emerson em 89. Depois ganhou, como a gente já disse, em 2000 com o Montoya, teve também em 2008 com o Dixon, 2010 com o Franchitti e 2012 mais uma vez o Dario Franchitti. No caso em Indianápolis, você não consegue ter uma sequência muito grande de vitórias, é muito complicado essa corrida. Né? Vide o Hélio aí que está há 150 anos tentando ganhar a 4ª corrida lá. Bom, mas nessa parte aqui a gente já fecha essa parte das vitórias na Indy, mas vale lembrar também que ele também tem equipes na Indy Lights e na Xfinity. Inclusive eu tenho uma miniatura aqui do Montoya, da corrida no México em 2007, cara. O 42 Texaco, o Telcel atrás, né? Ai, que carrinho mais lindo. Um dos meus únicos 3 NASCAR 1/24. Tá aqui, tô olhando para ele. Eu também tenho a do Kyle Larson do ano passado, aquela militar. A gente é suspeito para falar de carrinho de NASCAR aqui, viu? Bom, mas é o seguinte, né? Além dessa linda carreira, de toda essa quantidade de vitórias, né? Fica também o legado de um cara que vem para a competição, vive a competição e é um cara tido no meio como muito fiel, né, Gustavo? As empresas que ele trabalha junto. Não é um cara de puxar tapete, ele também é muito fiel aos seus pilotos, né, cara? Você vê aí a Target quantos anos com ele, e você vê quantos anos ele tá com o motor Honda, agora que ele foi pro Chevrolet, e depende também da montadora, os planos dela. Mas é um cara sempre muito fiel, isso que eu destaco nele. Mas agora eu queria conversar com vocês sobre alguns pilotos, né, que já passaram pela Chip Ganassi. Tem uma lista gigantesca de pilotos. E eu vou ficar aqui com os pilotos apenas na Fórmula Indy, tá? Então, prepara aí, cara, que a lista é enorme. Então vamos lá, ó. Ed Cheever, de 90 a 92. Erin Lewandowski, 92, 93 e 97. Rob Gordon, 92. Didier Teese, 92. Michael Andretti, 94. O brasileiro Maurício Gugelmin, em 94. Chegou até a Indy, né, pelo Chip Ganassi. Brian Herta, em 95. Perdão. Mike Groove, em 95. Jimmy Vasser, 95 a 2000. Depois, 2001, apenas em Indianápolis. Alex Zanardi, de 96 a 98. Juan Pablito Gordito Montoya, 99 a 2000. E depois na NASCAR. Nicolas Minassian, em 2001. Mibo Gidley, em 2001. Tony Stewart, é o Tony Gordo, só em Indianápolis, em 2001. O Bruno Junqueira, 2001 a 2002, inclusive vencendo corridas. Jeff Ward, em 2002. Kenny Brack, em 2002. Scott Dixon entrou em 2002. Estamos em 2016. Thomas Scheckter, 2003. Tony Renna, 2004. Darren Manning, 2004 2005. Jacques Lazier, irmão do Bud Lazier, 2005. Giorgio Pantano, 2005 a 2012, com passagem também pela Fórmula 1. Ryan Briscoe. Oi? 2005 e 2012. Sim, 2005 e 2012. Perdão, obrigado, Gustavo. Ryan Briscoe, 2005, depois 2013. Indianápolis, ele disputou só a corrida em 2014. Dan Weldon, 2006 a 2008. Dario Franchitti, 2008 a 2013. Graham Rahal, 2011 a 2012. Charlie Kimball, 2011 até agora. Alex Tagliani, em 2013. Tony Kanaan entrou em 2014 está até agora. Seiji Karan, em 2015. Sebastian Saavedra, 2015. E o Max Chilton, 2016, entrou nessa temporada. Rapaz, que seleção de pilotos, não? Só Bicho. tonto. Não, olha, cara. Aaron Wendack, não precisa nem falar. O holandês voador Rob Gordon, por um lado, não foi campeão, mas um puta piloto. Ed Cheever, pra quem não se lembra do programa da Erros, a gente falou muito dele. Mas o Michael Andretti.
Ô, Gustavo, o que você mais lembra do Michael Andretti como piloto? Sacanagem, eu ia dizer que do tempo dele na McLaren. Para com isso. Não, o Michael Andretti era um puta piloto também, né? Eu diria até que eu gostava mais do estilo dele do que o do pai dele, das poucas corridas do pai dele que eu vi. Ele é um lado assim mais agressivo de pilotagem, né? E logo que ele saiu dessa fase conturbada e meio, digamos assim, patética da carreira dele, quando ele foi para McLaren, ele foi para Chip, né? Foi para correr pela Chip Ganassi, e aquela temporada foi fantástica, né? Ele correu demais, e o que a gente lembra assim, para falar a verdade, quando a gente fala em Chip Ganassi Racing na Fórmula Indy, a gente enxerga duas coisas: uma eficiência absurda, né, da equipe, e piloto de ponta, pilotos confiáveis guiando, né? Isso é uma marca registrada da equipe. É isso daí. Ô Fischer, tivemos também o Maurício Gugelmin, não precisa falar muito dele, porque ele não obteve tanto sucesso pela equipe, e o Michael Andretti recolocou a equipe, né? Colocou a equipe no rumo das vitórias na Fórmula Indy. Mas tivemos também o Brian Herta, né? Um cara que parecia tudo, menos piloto. Você achava que ele era professor de matemática, que era filósofo, mariachi, menos piloto. E era um piloto bom, né? Mas eu quero que você junte a história do Brian Herta com o Alessandro Zanardi em Laguna Seca, 1996. Nossa. Aquela ultrapassagem ali é mítica, né? É uma coisa que a gente assiste e não se cansa nunca, né? O que o cara fez ali não foi brincadeira nenhuma, né? Brian Herta como piloto aí teve uma carreira, né, bacana tudo, o próprio nosso colega ali, mas aquela ultrapassagem acho que define toda a situação, né? Porque não foi para pouco fazer o que ele fez, né? Não, e foi meio que mostrando o cartão, né, Fischer? Tá aqui, sou Alessandro Zanardi, os próximos 2 anos são meus. Valeu e um abraço, né? Bem nessa. Não, ele estava na equipe, né? E Gustavo também. Quem dominava era o Jimmy Vasser. Em 96, o Jimmy Vasser foi campeão, venceu 4 das primeiras 6 corridas do ano, depois só foi administrando. E a Ganassi, né, mostrando força. E com aquele carro que, puta carro lindo, não, velho? Aquele vermelho Taggart com aquelas rodas cromadas. Não, vai falar o quê? Né? E vai aí falar aquele chassi, né? Não, para. Aí o Zanardi pegou aquele carro e foi um domínio fenomenal, dando donuts e tudo mais, né, Gustavo? E bem lembrado que quem começou essa história de donuts aí na Indy foi o Zanardi, né? Se não me engano, foi o Kart Lake que ele começou a fazer isso. Que era uma corrida bem difícil ali, ele conseguiu superar, e o final foi muito comemorado. E a partir dessa corrida aí ele começou a fazer os zerinhos, né? Mas com relação aí o que tu comentou antes ali, do Brian Herta, né? O Brian Herta era um piloto competente e tal, né? Fazia muito bem o que ele tinha que fazer, digamos assim. Só que ele era um cara meio apático assim na pista, né? E aquela ultrapassagem que o Zanardi fez, né? Foi mais ou menos me dá isso aqui, sabe, né? Naquele estilo que o Edgar gosta de falar, me dá, esse troço é pra cá, isso aqui é meu. E botou ele no lugar dele, aí foi meio uma situação assim, se vamos comparar, né? Foi meio uma situação Hamilton-Rosberg, né? Ele vai lá, bate o pé, o cara fica chupando o dedo e o outro simplesmente ignora, né? Não, verdade. Aí depois também o Mr. Chip teve a audácia de trazer um novato campeão da Fórmula 3000, que era Juan Pablo Montoya, que surpreendeu o mundo e venceu um título na primeira temporada, e no ano seguinte faturou as 500 milhas de Indianápolis. Então de Dom Pablito não tem muito o que se falar, puta piloto, não vingou na NASCAR, mas esses são outros motivos, apesar de ter vencido uma ou outra prova. E aí depois teve um hiato, né, na Ganassi, de alguns pilotos meio que meia boca, ou pilotos assim tampões, como o Nicolas Minassian. Claro, tem talento, perto de mim quem sou eu, mas
perto dos caras que a Ganassi já teve, irrisórios. Mimo Guidley, rapaz. Depois tivemos até o Bruno Junqueira, que venceu provas, mas o Bruno Junqueira, apesar de ser um carinha esforçado, tudo, não era um piloto pro nível da Ganassi, né, Thiago Fischer? Sim, com certeza, né? Lembrando aqui, né, acho que o melhor do Montoya na NASCAR foi ter dado uma no meio no Jet Dreyer, né, lá em Daytona 500 em 2012, né? Eu acho que foi o melhor. Não, o gordo é o gordo, não, cara. Pô, teve uma vez que o cameraman trombou com ele na Fórmula 1. Na verdade, ele foi andando de costas e bateu a cabeça na câmera. Aí começou a olhar pro câmera, falando, você quis quebrar minha cabeça. Queria pegar o cara pelo pescoço. Bicho, se eu sou o cameraman, cara, eu soltava a câmera, eu enfiava tanta porrada nesse baixinho gordinho folgado, cara. E eu falava, tá bom, agora eu quero quebrar. Sabe? Você sabe que esses caras são folgados assim às vezes? Porque não tem ninguém que chapa a orelha, porque, nossa, né? Olha, eu tô numa de não tô nem aí, hora que... Bom, não posso ver gordo na frente que eu fico meio nervoso. Nem me olho no espelho, pra você ter uma ideia. Não, é complicado. Eu falo pra minha mulher pentear meu cabelo que eu não quero me ver, senão eu começo a me bater. Sabe? Ô, Dani, por falar, né? Você não falou, mas hoje é o nosso dia. Parabéns a todos, né? É isso, parabéns aos gordos aí, Gustavo, Thiago Fischer, o Suleiman que engordou. Puta, o Suleiman era uma vareta, velho, virou uma baleia, né? O Tosi também que tá gordinho, nosso amigo aí. Mandar também um abraço com muito carinho, muito amor pro gordo que anda, que é o Rodrigo Vilela, né? E Vilela tá comemorando hoje em grande estilo, foi numa pizzaria, sabe? E de lá vai comer vai pra uma churrascaria gaúcha também. Sabe, cara, esse negócio de ser gordo é complicado, né? E lembrando que o Chip Ganassi também tá no nosso sindicato aí de força, de peso, de coragem. Homer Simpson, puta, cada cara fudido. Mas assim, uma vez, cara, esses tempos atrás, né, que eu tô nem aí pra tá gordo, tá magro, porque eu nunca me preocupei muito com isso, sabe? Eu acho que a idade chega, mas a saúde tá lá, né? Então esse que é o complicado. E você vive dando aula, você não faz muito exercício, então você acaba engordando bastante, né? Eu, assim, não tô muito, mas eu também tô longe de estar magro, né? É algo que incomoda quando eu me olho no espelho. Incomoda não, enche o saco, né? Mas... teve um belo dia que eu resolvi ir na academia, né? Cheguei lá, o cara falou, né? O personal trainer de todo mundo, eu nunca vi isso, né? Chegou pra mim, e você vai viciar na ginástica! Eu escutei aqui. Eu olhei sério pra ele, eu falei, eu vou viciar na ginástica? Vai, hein, Fofis? Eu olhei e falei, puta, não, agora você vai tomar no teu cu. Falei mesmo. Falei, o bicho, vício pra mim? Cara, para. Eu tenho força de vontade, cara. Você quer ver eu largar esse vídeo rapidinho? Você quer ver eu sair correndo daqui, entrar naquela pizzaria e comer todas lá? Ai, tomar banho. Aí fui pro aparelho lá, ele chegou, como tá indo? Falei, você não tá vendo? Né? Não, 1, 2, 1, 2. E fazia o jeitinho com a mãozinha, né? E eu virava, falava assim, picanha, alcatra. Cara, não dá, meu, sabe? Uma vez gordo, sempre gordo. Não sei porque eu nasci em São Paulo, tinha que nascer no Rio Grande do Sul, sabe? Depois que eu vi a foto do churrasco aí do Gustavo, putz, lá miséria. Hein? Não, cara, eles não estavam fazendo um boi. Eles estavam fazendo, cara, uma boiada inteira, meu. O que é aquilo? Era só metadinha. Plantação de churrasco você tem aí no quintal da sua casa. Ô, Gustavo. Oi. Pensa o Daniel na Semana Farroupilha. Todo lugar que você vai é churrasco. É tudo quanto é coisa assada. Pensa. Ia ficar vesgo de tanto ver churrasco. Ia ficar louco. Nossa, vai eu o Suleiman mudar pra esse sul aí, cara. A gente vai mudar na fronteira de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só pra ficar indo na casa do Fischer e do Gustavo. Vocês vão ver só. Suas esposas vão surtar com a gente enchendo o saco direto lá. Tá? Mas assim, outro piloto de destaque também que nós tivemos na Ganassi foi o Kenny Brack, né, cara? Baita piloto e que acabou sofrendo um acidente muito forte e abandonando a categoria depois, né? E aquela pancada que ele acabou dando, e que o carro girava igual um peão, assim, não sei se vocês se lembram, só ficou só o cockpit, né, cara? E foi o acidente que finalizou a carreira dele, né? Ele deixou de correr depois daquele acidente. Sim, cara. E pela Chip Ganassi, eu tô vendo aqui, né, os resultados dele, ele conseguiu, cara, terceiro lugar, né, deixa eu ver aqui qual que é a etapa, Monterrey no México,
ele conseguiu vencer também a outra etapa que foi no México, mas aí já não era em Monterrey. Era a época que o México tinha 2 corridas. Aí era na cidade do México mesmo, o Grande Prêmio Telmex gigante, né, que chamava. Então assim, né, cara, é outro piloto aí que marcou uma bela história aí na equipe e infelizmente acabou tendo a sua carreira encurtada e prejudicada. É tão duro você ver um bom piloto, como a gente já viu outros tantos aí ter esse problema, né? E aí depois vieram a geração mega ultra campeã. O que você vai falar? Dan Weld, Dario Franchitti, sabe, Tony Kanaan, Scott Dixon, mas mais especificamente na Ganassi, o Dario Franchitti e o nosso amigo Scott Dixon, né, cara? O Dixon também, se olha pra ele parece o curioso caso do Benjamin Button, né, meu? Ele era jovem com cara de velho. Agora ele tá velho, parece que tá ficando mais novo. E, putz, deve ser os dólares, né? Não, quantas corridas esse cara já ganhou na Indy, meu? Deixa eu ver aqui. Pela Chip Ganassi, cara... Deixa eu ver aqui, ele começou em 2000, então ele tá só na Ganassi. 39 vitórias, isso mesmo. Tetracampeão, né, meu? Putz, o Chip Ganassi deve rir adoidado quando lembra do contrato que ele assinou com o Scott Dixon. Aí o Dario Franchitti também, aquele cara que era meio que apareceu mais ainda pra Indy na época da Green, né, com o Paul Tracy, que o Paul Tracy, nossa, se desse uma sopa para ele de pedra, ele mastigava e jogava o dente fora. Tá? Não, aquilo era xarope de pedra, né? E o Franchitti também conseguiu 4 títulos, cara, tetracampeão, só que venceu um pouquinho menos, né? Mas também isso não deve deixar ele desanimado, né? Ele venceu aí, não sei se todas pela Ganassi, mas ele tem 21 vitórias na categoria, né? E ele só parou porque ele viu que ele estava criando uma relação muito próxima com o alambrado, né? Aí depois da terceira vez que ele foi parar no alambrado, ele resolveu parar. Não, verdade, cara. E aí você vê também que ele tentou a NASCAR uma época ainda, né? Pela Ganassi, mas acabou ficando nisso. Bom, para a gente finalizar o programa, eu deixei guardado para o final uma história, né? Que o Chip Ganassi, cara, além de tudo que ele já aprontou, lá nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, tinha alguns túneis, né, não só no estado da Pensilvânia, mas em outros, tinha alguns túneis que tinham sido abandonados, sabe? Algumas estradas que morreram, que lá é assim, né, cara? Você abre uma highway e as estradas paralelas vão pro saco, né? Porque vai todo mundo para aquela estrada melhor, mais moderna, serviços, postos e tudo mais, a outra estrada morre. Tanto que a Rota 66, que era uma das principais, depois que fizeram lá a highway, sei lá o quanto, praticamente virou uma estrada fantasma, né? Ela só ficou por causa do apelo turístico, né, cara? E teve um pessoal, né, que quis construir uma ferrovia em 1883. Isso quem conta é aquele site Flatwood, né, o Flatwood, né, mais ou menos assim que se fala. E resolveram construir lá na Pensilvânia, né? Andrew Carnegie, tá? Era um dos empresários de mineração em ferro, e William Vanderbilt. Quem conhece um pouco de história dos Estados Unidos vai conhecer a família Vanderbilt aí. E resolveram então construir um túnel, tá? E quando quase estava pronto, saíram fora investidores. E só sei que 9 túneis foram abandonados por 40 anos, inclusive esse aí na Pensilvânia. E aí depois acabaram sendo utilizados por pouco tempo para ser desvios, estradas foram construídas, perderam esses túneis. E aí, por fim, o Chip Ganassi descobriu a existência de um deles, né? Na época que ele estava na Patrick com Emerson Fittipaldi, ele já tinha interesse em pegar um túnel destes, cara, e fazer uma pista de teste. Mas ele só acabou fazendo 15 anos depois, vai vendo, em 2004. Ele construiu uma pista de teste, ou seja, testes em retas dentro do túnel, cara. Para colocar os carros da Indy, da NASCAR, para medir aceleração, desaceleração extrema, né? Algo que era difícil, né, para você testar em túnel de vento. E aí ele acabou fazendo isso, então, nesses túneis aí. E o túnel, para você ter uma ideia, tô vendo as fotos aqui, cara, foram fechados, bicho. Colocado ventilação especial, né? Não para simular um túnel de vento em si, mas para causar alguns efeitos que melhorasse também a avaliação aerodinâmica do carro, tá? E muita gente diz, né, que esses títulos todos da Ganassi na Indy é por causa desse túnel aí, cara. Vai vendo só.
E você vê que no fim do túnel, na boca do túnel, tinha uma barreira. Deixa eu contar quantos pneus tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fileiras de pneus. Imagina como vinha o foguete. Se o cara perdesse o freio, ó, vai até o túnel, né? Vai até o fim. E só em 2012, que a revista Auto Week entrevistou o Ganassi, ele admitiu que tinha um túnel particular, mas que não era secreto, tá? E a equipe realizava testes lá. E aí ele disse assim, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Dá para trabalhar ali 365 dias por ano e eu não preciso me preocupar com barulho ou mudanças no clima, porque lá você fez barulho, se tem um fazendeiro na esquina, 1 milhão de ecochatos vão lá reclamar, né? Aquilo é real, não é um modelo. Toda equipe tem um túnel, só que o nosso é diferente. Lá é tudo para valer, porque o calor está todo nos lugares certos. As temperaturas são reais, não calculadas ou simuladas. Tá? Obviamente, ele não é o único que conhece os benefícios. Né? A revista segue dizendo sobre o Ganassi. E ainda ele colocou assim, sou o dono do túnel e eu deixo disponível a outras empresas que possam se beneficiar dele. Então, digamos assim, quem pagasse, poderia usar. Por uma módica quantia, né? Ah, sim. Né? Alguns doletos. Algumas doletas. Cara, esses túneis aí parece que foram responsáveis por 8 títulos da Ganassi. Tá, mas fica aí então essa última história, esse último registro. Espero que vocês tenham gostado do programa, porque eu gostei. Eu pesquisando esse programa e apresentando com os meus amigos aqui, eu aprendi bastante. Então é isso. Gustavo Fu? É isso aí então, pessoal. Mais um programinha aí, espero que vocês tenham gostado. São temas, a gente tem procurado temas aí que a maioria não conheça, né? E que de certa forma geram curiosidade, né? Como essa do Chip Ganassi, todo mundo vê falar Chip Ganassi, vê os carros e tal, mas não conhecia o que estava por trás de toda essa organização aí, desse cara fantástico aí que trouxe tantos benefícios para o automobilismo. E muito obrigado aí por prestigiar a gente aí. E vamos esperar o que vem aí para a próxima edição. Tamo junto, até o próximo. É isso daí. E agora, Thiago Fischer. Pô, Thiago, obrigado por mais uma participação aqui com a gente. Você sabe que o Fórmula Fu é a tua casa, sempre de portas abertas, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É muito bacana estar junto de vocês, sempre falando sobre automobilismo, sobre, né, essa pessoa hoje em específico, o Chip Ganassi, um baita de um cara aí que veio para contribuir. E com certeza terão mais vezes, né? E espero que o pessoal, né, curta esse programa e o principal, né, que o pessoal sempre lembra, né, que é feito de fã para fã, para a galera que curte automobilismo de um jeito simples, né, autoexplicativo e tamo junto, né, no que deve aí. É isso daí, então. Muito obrigado a vocês. Continuem mandando mensagens por WhatsApp, por e-mail, para a gente ler aqui, para vocês apontarem alguma canelada nossa, para estar sempre fazendo um programa melhor e com a interação dos nossos amigos ouvintes, o que é mais importante. Tá bom? Então, o próximo programa, surpresa, comentem aí o que vocês acharam do programa da Ganassi. Obrigado, fiquem com Deus e tchau!